Eu já estava aqui aproveitando da nossa convidada hoje, Regina Duarte, que é uma maravilhosa atriz. Eu falei para ela, começando aqui, que na verdade isso aqui é uma entrevista de fã, de quem assiste, né? Assiste. E fala, gente, como a gente pode ser uma mulher completa, porque você vivenciou, e junto com a sua família, momentos tão marcantes das mulheres que olhavam para as suas novelas, para as minisséries, e falando, gente, eu posso me espelhar. Eu me considero de uma geração privilegiada. A gente preparou o caminho para vocês, viu? É verdade. É verdade, para os nossos filhos. Ó, Malu Mulher, não foi bem isso? A gente queimou o sutiã para que vocês pudessem andar sem sutiã. Mas queimou de um jeito não agressivo, com informação, com orientação, né? Algumas coisas foram mais agressivas. Acho que hoje, se for fazer um balanço, teve algumas radicalizações que eu acho que poderiam ser evitadas. Você acha? Eu acho, assim, tipo de se colocar um pouco assim... Tô falando de maneira bem genérica, sim, né? Claro. Uma coisa assim... bem superficial, mas um pouco deu a impressão, em alguns momentos, que a gente, mulheres, nem sei porque eu estou me colocando, porque eu jamais estive nessa situação, mas contra o homem, né? Não é. Mas não tinha uma coisa assim, feminista é mulher que não gosta de homem. Pelo menos essa imagem acabou sendo criada. É verdade. E levou muito tempo para se desfazer essa imagem. Feminista adora homem. Claro. E não é um feminista do lado negativo, porque as pessoas têm um conceito de palavra, né? É de igualdade, né? É quem não quer se submeter a ser escravizada em nenhuma situação na vida, mas isso é um direito inalienável do ser humano, né? Não se deixar escravizar. E o que acontece é que a mulher vinha muito subjugada, né? Pelo masculino. E eu hoje, fazendo um balanço, nem sei, eu estava até comentando sobre isso ontem numa entrevista, se a gente não iria rever essas posturas de 20, 30 anos atrás. Se a gente voltasse o tempo, né? Se a gente pudesse, quer dizer, fazer a coisa mais paulatina, no sentido de ir educando esse parceiro a ser parceiro mesmo, a participar da casa, da criação dos filhos, da escola, das funções da empregada, né? Porque tem que ter agora uma empregada. Se ela vai trabalhar fora... E mesmo assim vai ter dupla jornada de trabalho, Como é que eu, por exemplo, eu trabalhei muito a vida inteira, mas eu tinha uma babá maravilhosa, né? Então, acho que tudo isso está sendo revisto nessas novas gerações e as opções, trabalho, família, por quanto tempo eu deixo o trabalho para me dedicar à minha família, para depois voltar ao trabalho. E se permitir isso, né? Que foi o que você fez também, uma fase. Não só, eu acho que se dedicar à família, isso é primordial. Para a gente se sentir completa, se sentir bem, a gente tem que estar equilibrado nos dois lados. Profissão, eu acho, e lado emocional e lado profissional. Mas eu acho que também se permite falar assim, olha, tudo bem, eu estou fazendo muito sucesso, como chegou uma época que você fez isso. Estou fazendo sucesso, mas quer saber, eu vou parar. Eu vou parar porque eu saí da TV, porque eu quero me dedicar ao teatro, eu quero seguir por outros caminhos. E a gente vê e fala assim, puxa, será que eu vou me arrepender? E tem isso, quem não arrisca não vive completamente, né? Eu acho que você tem que saber também que você, quando esgota as suas reservas, né, de instrumentos, de ferramentas na tua profissão, você tem que dar uma parada para se reabastecer. A gente falava disso. Isso é inteligência, né? Isso é inteligência. Você fala assim, bom, tudo que eu tinha armazenado ao longo da minha vida até aqui, eu já doei para o meu trabalho. Principalmente ator que vive de vivências, né? Vive de sentimentos já vividos, de impressões de humanidades e tal. Então, nesse momento, se você sente que você está se repetindo, que você não tem mais surpresa, né? Tem uma fala do meu personagem na próxima novela das 6, da Alicia Manso, a novela vai chamar 7 Vidas. E tem uma frase linda que é assim, o ser humano, ele se alimenta do desconhecido. O desejo do ser humano se alimenta do desconhecido. O ser humano, quando ele conhece alguma coisa profundamente, ele deixa de se interessar pelo que ele já conhece. Porque aquilo já é conhecido e a gente já sabe ele passa a sair correndo atrás do desconhecido. E isso acontece em muitos casamentos. Já reparou que os homens saem correndo atrás de desconhecidas? É verdade. E muitas mulheres hoje em dia também. Agora, você falou da nova novela das 6, que você vai fazer uma personagem, mas vai ser uma personagem marcante. Por isso que eu disse que você tem fases que são marcantes na vivência. Não sei se você
tenha noção nesse sentido? Eu digo como telespectadora mesmo, de Malu Mulher, que foi uma fase tão complicada, que as mulheres estavam atrás de, preciso me colocar profissionalmente, mas de que jeito? Porque eu fui criada para ser mãe, então eu vou ser uma péssima mãe se eu sair de casa. E eu acho que hoje você volta nesse papel, nessa novela das 6, também numa outra história muito forte, que é da mulher que se encontra viúva e depois ela fala, puxa, eu sou homossexual, tá bom, e aí? Então, quer dizer, eu acho que vai ser também uma forma muito sutil e importante de se abordar esse assunto. Que as opções sexuais não importam a mais ninguém, a não ser a própria pessoa, né? Mas as pessoas hoje querem tirar as outras do armário a qualquer custo, né? Vou arrancar você, não, você sai. Uma vez que você sai do armário, você tem que ficar fora do armário para sempre. Você está condenado a ser homossexual, entendeu? Você lésbica, tem que ser taxada, né? E você leva assim, como se fosse um carimbo pro resto da vida. Isso eu acho também uma loucura. Eu acho que isso é condenar as pessoas a uma opção daquela fase da vida dela, né? E aí ela estará sempre aberta para fazer outras opções sexuais, né, no caso. Não sei se você acredita nisso. Alguns profissionais da área de saúde, psíquica e emocional, dizem que a gente não tem que se buscar em ser hétero ou homossexual, a gente tem que se permitir ser feliz. Isso. E eu acho que nos dias de hoje a gente tem que começar a falar isso com os filhos, com os netos, para quem tem netos, porque isso vai ser inevitável daqui para frente. Né? Quer dizer, como você disse, a pessoa é taxada como sexual ou heterossexual, então isso ela vai ter que levar para a vida toda. Quer dizer, amanhã você fala assim, não, eu me descobri, aquilo foi um momento, naquela hora eu me senti assim, hoje eu mudei, hoje eu quero sentir e conhecer o desconhecido. Aquela história de você ir atrás de algo que você não conhece, mas você tem uma certa atração. É complicado, eu acho, que falar disso em família, não sei. Você não está falando, me ocorre assim, eu acho que só se interessa pela opção sexual dos outros quem não tem uma vida sexual, né, satisfatória, né? Eu acho que quem tem uma vida sexual satisfatória está pouco se lixando para saber qual é a opção sexual do outro. Estou mais concentrada na minha felicidade, entendeu? Mas aí não pode ter preconceito para você enxergar a sua felicidade e o que é felicidade para você, né? E não em cima do que para a sociedade é o correto. Não, não tem regra. Essa é a regra básica. Não tem regra. Não é verdade? A regra é não ter regra. A regra é não ter regra. As pessoas... E também tem intimidades que precisam permanecer entre quatro paredes íntimas. Ninguém tem nada com isso. Ninguém é obrigado a falar disso, a anunciar a própria intimidade. Para quê? Para acabar com o preconceito? Isso é uma loucura. Você não acaba preconceito gritando aos quatro ventos qual é a sua opção sexual. Não. Enfim... Porque você falar disso já é um preconceito. Já é um preconceito, né? Como a gente falar, existem preconceitos raciais, ok, existem preconceitos contra as mulheres, tá, mas enquanto a gente aborda isso, a gente também está alimentando preconceito. Exatamente. O normal é que a gente não precisa falar de nada disso, porque faz parte do cotidiano, não é? A gente não fala que todos têm que se alimentar, todos têm suas necessidades fisiológicas, faz parte da vida. Não se comenta muito isso? Perfeito, você colocou muito bem. Aí fico assim, eu adoro carne. Não, adoro carne, olha, carne é ótimo, então eu não gosto de carne, eu não gosto de carne. Qual o problema com a carne? Cada um come o que quiser, direito, fazer o que você quer, eu acho. A gente estava falando muito em família nos dias de hoje, né? E principalmente o quanto que a família, quando se fala em equilíbrio, é extremamente importante. Você foi uma mulher, desde quando seus filhos eram pequenos, eu me lembro bem, que sempre buscou esse equilíbrio. Equilíbrio até quando a sua filha decidiu seguir a mesma carreira que você e que eu lembro de fotos que eu via nas revistas e tudo mais, e você olhava com um ar de satisfação, mas não satisfação daquela coisa, oh, que filha linda que eu tenho, mas que bom, ela se descobriu no caminho que é dela, não é o meu. Isso mesmo. E me parece que ela foi tão bem educada nesse sentido, que até nas entrevistas, quando falava em comparação, ela não se sentia nem acuada, era natural. Isso foi algo pensado? Quer dizer, você se preparou para isso, para encaminhar seus filhos a perceberem que a escolha deles era tão e somente deles, para não se envolver com a escolha que você, em particular, fez ou não? Eu nem tive tempo para isso, porque com 5, 6 anos eu já senti que a Gabriela tinha o DNA do ator, né, da atriz. Então, eu deixei rolar, e quando ela quis ser atriz, quando ela começou a fazer teatro na escola, começou a se apresentar, fez uma experiência até com a Alice Manzo, né? Alice? Era.
Não, era Lili, uma história de circo lá no Rio, da Alicia Manso, cuja novela eu vou fazer agora. De qualquer maneira, logo cedo a gente percebia isso. Complicou um pouco quando ela quis se profissionalizar e começar a fazer televisão. Quer dizer, e os estudos como vão ficar? Exatamente. Então a gente deu uma chance para ela fazer top model, mas que a gente decidiria, o pai dela e eu, se ela permaneceria. E ela ficou de segunda chamada, não conseguiu passar e depois passou raspando na segunda chamada e tal. E aí a gente decidiu que ela tinha 15 anos para 16 e que ela só voltaria depois que ela terminasse os estudos básicos. Como é que chama isso? O colegial? Colegial, exatamente. Aí ela terminou, foi estudar nos Estados Unidos, fazer curso de teatro lá, de interpretação. E antes de terminar o curso, o Boni chamou para fazer Por Amor. Então ela já voltou protagonizando uma novela importante, né, do Manuel Carlos, Por Amor. E foi o que foi, né? Aconteceu, estourou e teve uma repercussão muito boa. Ela foi muito aprovada porque ela despertou muitas irritações pelo fato de fazer uma menina mirrada e birrenta, né? Cheia de birras. E, enfim, uma carreira linda. Agora, é tudo com muita naturalidade. Eu não me preparei para nada, mas ao mesmo tempo eu sabia que era importante estudar, porque um ator que não estuda, ele está fadado a ter uma carreira muito curta, porque a competição é muito pesada hoje em dia. Não se prepara, né? Não basta ser bom ator. Você tem que ter uma série de qualidades, incluir muita leitura, muita cultura, inteligência, percepção né? do meio que você vive, boa educação para saber se colocar na hora certa, da maneira certa, enfim. Ser ator é uma coisa que envolve, quer dizer, ser ator e permanecer ator fazendo uma carreira, né? Exige uma série de sabedorias. Agora, a sabedoria que eu acho que você teve muito bem também, e não sei se deve ter sido tão fácil, em contracenar com a Gabriela. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que você fica encantada, uma mulher que também pensa desse jeito de preparo, você fala, puxa, eu também tenho que dar espaço para ela. A Gabriela sentia isso, quer dizer, comentava com você, puxa, eu contraceno com tranquilidade, porque chega ali, eu não vejo que você é minha mãe, quer dizer, nessa hora eu não sou filha da Regina Duarte, eu sou só a Gabriela, e sou tal personagem. Não dá para separar, né? Não. O tempo todo é minha filha e é uma colega, então você o tempo todo fica transitando, oscilando entre a atriz e os objetivos do meu personagem, e ao mesmo tempo ela filha, e que tipo de dificuldade ela está tendo, você está de mãe, com olho de mãe. Mãe que sempre está protegendo a cria, não é verdade? Então essa coisa existe concomitante o tempo todo em todas as cenas. Mas eu lembro que em alguns momentos eu cheguei a pensar assim, olha, se eu descuidar do meu trabalho, porque eu estou preocupada com a Gabriela, nós duas vamos perder. Porque a cena cai. Eu tenho que estar muito bem para puxá-la para ficar muito bem também. Então eu tenho que cuidar nesse momento de mim, e eu acredito que ela vai saber cuidar dela, né? E ela sempre soube. Então a cena cresce. E assim foi o tempo todo. O tempo todo. O único momento onde eu senti uma grande dificuldade de contracenar com a Gabi foi quando ela ainda não era casada, não tinha filho, e teve que dar de mamar pro bebê que eu doava, meu personagem doava para ela. Ah, eu lembro. Essa primeira cena foi terrível. Foi porque eu olhava para ela e eu sentia o constrangimento, a inexperiência, a angústia de ter que fazer uma cena. Que ela não vivenciou, que ela não sabia o que era. E quando o bebê agarrou o bico do peito dela, ela olhou para mim, tipo assim... E agora? O que eu faço? O que acontece depois disso, né? E a câmera estava ligada e a gente estava em cena e eu não pude fazer nada, só pude estender. Não pude sim, porque permitiu, era a mãe dela, né? Também na novela. Pior seria se eu fosse inimiga. Aí não podia tocar. Mas era um toque diferente do que aquele que você gostaria de... Não. Era o toque que eu queria dar. E eu incorporei a cena, entendeu? Então você uniu a mãe... Quer dizer, a mãe duplamente, na vida real e na ficção. Uni as duas mães. A da ficção e a da vida real. E tinha uma troca de olhares muito grande entre vocês também, assim, sabe, de apoio? Tipo, vai que você está no caminho certo, conta comigo. Mas você está falando de uma cumplicidade que realmente existe
E seria difícil evitar. Entre nós duas, a gente olha uma para outra e já sabe o que está rolando. É o jeito de olhar, né? Não é o jeito de olhar. Você sabe se está para o bem, se está para irritação, se vai rolar assim depois, lá fora, um arranca-rabo, entendeu? É um momento em que o nosso olho se cruza e a gente sabe o que a outra está pensando. A gente está falando aqui de momentos de família linkados a momentos profissionais. Como é você ver sua filha no teatro também? Porque a gente fala em televisão, obviamente a televisão é um sucesso, muitas vezes os artistas, os atores, alguns deles, se dedicam só ao teatro, porque falam, essa é a arte de verdade, que é a arte real. Eu estou mostrando no palco como eu estou naquele dia. E o que aconteceu, aconteceu, e você tem um feedback do público. E a televisão não. É mais glamour para muito ator que está começando a carreira. Você vê a sua filha estando muito bem na televisão, mas também fazendo muito sucesso, extremamente gratificante esse resultado positivo do público no teatro. Eu acho que é mais que especial, né? A Gabriela tem feito muito sucesso também no teatro. Muito, muito. Agora ela está com uma peça em cartaz que é imperdível. É uma peça adaptada de um filme do Bergman, do Ingmar Bergman, aquele grande diretor sueco. Bom, todo mundo sabe, né, que pelo menos as gerações aí, Ingmar Bergman é um dos 5 grandes nomes da filmografia mundial. A peça chama Através do Espelho. Ela faz uma menina que está saindo de uma clínica, se recuperando de um estresse, de um breakdown, como é ai, meu Deus. Piripaque. Um piripaque nervoso, digamos, né? E ela está passando umas férias numa ilha com o pai, o irmão e o marido. E aí essa relação familiar acaba se adensando, ficando muito densa. E é interessante assistir a peça porque o trabalho da Gabriela é monumental, assim. Papel dificílimo, que exige uma entrega incrível, uma delicadeza de mostrar também, não ficar uma louca. Exagerada, né? Exatamente. Ela tem tido excelentes críticas, o público adora. E eu convido você e todo mundo para assistir, porque está no Tuca Arena, está no Tuca Arena, no teatro do Tuca, lá na PUC. É. Fica ali na Monte Alegre, na Monte Alegre, 24 em Perdizes, isso, né? E ela fica só até o dia 8 de fevereiro, que é também mais ou menos o prazo que a gente tem para a nossa exposição, que é a exposição que comemora e festeja e homenageia os meus 50 anos de carreira. Que aconteceu em 2012, né? 2012, e que agora está tendo a sua 5ª reestreia aqui em São Paulo, no shopping JK. JK Iguatemi. JK Iguatemi. Agora, essa é uma exposição que ela é interessante duplamente, não só porque mostra os 50 anos de carreira, carreira muito bem sucedida na TV e no teatro, mas ela mescla também tudo que foi acontecendo no nosso país ao longo desses anos. Então, ela é dividida em fases, né? Tem uma fase que espelha, digamos, a minha origem, minha família, meus pais, meus irmãos, minha família original, depois meus casamentos, meus filhos, e ao mesmo tempo o desenvolvimento da minha carreira e também, assim, na linha do tempo, o que estava acontecendo naquelas décadas, nas últimas 5 décadas, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Mas aí é legal que fica caracterizado. É como se a gente estivesse entrando no túnel do tempo mesmo, dentro da casa de alguém daquela época, né? São, acho que 8 ambientes e, na verdade, esses ambientes, alguns deles, por exemplo, 60, 70, 80, reproduzem a casa, a sala do brasileiro. A televisão que se usava na época. Você como que estava naquela época, né? A televisão que se usava na época, o tipo de sofá, aquele pé palito, entendeu? Que voltou com tudo, né? Agora voltou, mas é muito interessante porque realmente é um mergulho no túnel do tempo, como você disse mesmo. É uma experiência de relembrar a própria vida, né? As pessoas vão lá para ver a minha vida e acabam vendo a vida delas mesmas. E acabam associando as duas vidas, né? As duas vidas. Que momento de vida eu estava quando eu assistia esse seu momento de vida, né? É exatamente isso que acontece. E, ao mesmo tempo, uma outra ala, um outro canto especial dedicado ao cinema.
Verdade. Que você pegou é um cineminha lá. É um cineminha, mas que você pegou desde a fase que o cinema nacional, ele teve grandes evoluções e, ao mesmo tempo, ele foi mal visto por um tempo e retornou há poucos anos de uma forma muito gloriosa. Então, consegue se juntar isso tudo, quer dizer, esse avanço do cinema no país, né? Eu fiz meu primeiro filme em 68, 69, com Silvio Bach, lá em Curitiba, Paraná. Depois eu fiz um filme no Nordeste, em Pernambuco. E depois, bom, eu fiz pouco cinema, mas na verdade devo ter feito 8, 9 filmes, né? O último foi muito impressionante, porque teve muito boas críticas, não só no Brasil, como no exterior. E quem viu, assim, não é que fala bem, fala com muito entusiasmo, que me dá muito prazer. Eu realmente fico muito grata ao Rafael Primor, porque nesse filme eu tive a chance de interpretar uma mulher que eu nunca tinha interpretado antes. Então, aí se chega naquele outro tema que sempre todo mundo pergunta. Tem algum personagem que você gostaria de fazer que você não fez? Porque eu acho que foi o que você falou no começo aqui da nossa conversa. Se a gente faz só tudo que é conhecido pra gente, é muito chato. Vira maçante, vira um tédio. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, você já fez de tudo, você fala, não existe de tudo nunca na vida. Quer dizer, sempre tem algo que você pode fazer que seja o mesmo estilo de personagem, num momento de vida diferente, que isso é completamente uma outra história, né? Isso mesmo. Eu acho que, enfim, é infindável a gama de personagens humanos, de mulheres, que eu posso vir a fazer. Não tem fim, né? Então eu estou aberta para viver tudo isso que ainda não vivi. As pessoas falam, você já fez tanta coisa, já fez tudo, mais de 100, mais de 130 personagens. E aí eu digo, sim, mas ainda tem milhares, né, de personagens ainda a serem feitos e para me dar muito prazer, e sempre acrescentando um toque de novidade, de surpresa para o telespectador, né? Estou aberta para continuar fazendo coisas bem diferentes umas das outras, surpreendendo o público, porque ele gosta disso. Gosta, como aconteceu. Meio a meio, né? Ele gosta de ver uma história que ele já conhece, igual criança, né? Que você conta aquela história várias vezes, né? Então, meio a meio, você tem que propor um pouco do que ele conhece e botar umas pitadas de novidade aí. Foi bem o que aconteceu com a Viúva Porcina, né? Não foi? Eu não sei se foi um dos personagens mais marcantes para você, mas pra gente, eu acho que foi um dos. E um dos muito fortes, porque a gente via ali uma novela muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. E a gente tem uma pessoa muito especial na linha para conversar com a gente também. Lima Duarte, boa tarde. Isso! Tudo bem? Lima! Oi, tudo bem, meu amor? Meu querido, você tá aí? Você tá aqui? Bem, minha você tá aqui? E como foi para você, Lima, interpretar um papel tão diferente também do que você já tinha feito, ao mesmo tempo tão diferente do que a gente via na televisão brasileira, junto com a Viúva Porcina, junto com a querida Débora? Como foi para você, Regina? E como foi para você esse momento na carreira? Uma surpresa, uma muito agradável surpresa. Tem uma historinha engraçada do Rock Santeiro. Eu estava gravando já em Vassouras, porque a fazenda do Senhorzinho Malta era em Vassouras. Eu estava lá no hotel e o Paulo Biratã chegava, Lima, eu já estava gravando. Acertaram, sabe quem é? Sônia Braga. Sônia Braga? Eu ia gravar pensando na Sônia Braga de noite, não acertou a Sônia Braga. Vera Fischer, Marília Pera. Até que um dia eles chegaram e falaram, Lima, é a Regina Duarte. Eu falei, Regina Duarte? A namoradinha do Brasil com Mazzaropi da Aeroeletrônica, que sou eu. Não sei o que vai dar. Pois olha, foi uma surpresa mais agradável. E hoje eu tenho certeza que não poderia ser outra, senão você, Regina Duarte. Meu querido. Regina Duarte e Porcina são uma pessoa só na minha vida e para os telespectadores e para o mundo, enfim, no ecrã, nos céus, na terra, no espaço. Regina e Porcina são uma pessoa só. Depois eu fui o pai dela em Rainha da Sucata também, mas não ficou bem não, seu Senhorzinho Malta, pai da Porcina. Meio capítulo, né? Meio capítulo. Morria e me deixava a sucata toda de comerança. Pois é, e descobriu-se que a minha amante tinha sido a Fernanda Montenegro. Quer dizer, Na beira do túmulo ela se revelou. A gente vê hoje, Lima, eu comentava com a Regina, o sucesso que a novela continua fazendo. Novelas antigas que fizeram muito sucesso, quando reprisadas agora para o Canal Viva,
ou até pela Rede Globo à tarde, é um sucesso tremendo. E antes da gente entrar no ar, eu perguntar para a Regina, o que você acha que é? Quer dizer, será que as novelas de uns anos atrás eram feitas de uma forma diferente? Quer dizer, a gente passava por um momento tão complicado, eu digo de crescimento mesmo, valorização pessoal, valorização da mulher, de mudança de Brasil, que eram momentos assim que a novela meio que complementava a necessidade que o brasileiro tinha naquela época, e hoje a gente também passa por momentos similares, porque isso é cíclico, né? E daí a novela faz o mesmo sucesso? Não, eu acho que foi no começo, mais ou menos, das novelas. A história das telenovelas é muito interessante, né? É uma coisa que ecoa no fundo do telespectador. Eles adoram mesmo essa história contada em fascículos. E foi o começo, mais ou menos, na televisão, que começaram a aparecer, entrar dentro de sua casa, aqueles seres, aquelas pessoas tão interessantes, tão diversas, tão apaixonadas, tão bonitas. E foi no começo, né? Hoje é mais uma repetição do mesmo, né? As pessoas não são mais tão surpreendentes como eram naquela época, como as questões colocadas também eram uma surpresa. O feminismo, a liberação da mulher, a liberação dos preconceitos todos, tudo isso foi colocado e no momento em que foi colocado foi uma surpresa fantástica, né? Hoje repetem as coisas, mas eu acho que tem novelas bem interessantes hoje também, contanto que elas sejam de verdade, que elas sejam intensas, que elas sejam com pessoas apaixonadas de verdade e que amem mesmo, porque isso passa para o espectador, essa verdade, essa que ecoa através dos tempos, posto em cena agora. É uma coisa bem interessante, né? Fomos nós que colocamos em cena tudo isso, né? A Regina, principalmente a Regina. Eu me lembro da Regina num anúncio que ela fez para um dentifrício, tão bonitinha, com 13, 14 anos de idade, gravada aqui em Campinas. Foi a primeira coisa que chamou a atenção do Walter Avancini e minha atenção também. Essa Regina que repercute ainda dentro de mim, do meu coração, nas minhas relações, nas minhas memórias e lembranças. Essa Regina foi a que de verdade implantou, de certa forma, a telenovela no Brasil. E é por isso que eu sempre gosto de me lembrar dela e de falar dela. Isso é uma grande verdade. Que absurdo. Absurdo não, é verdade. Tanto você como o Lima Duarte. É meu amigo. Não é liga pro que ele fala. Não é amigo, não. Quieto, Lima. Não é Parou, obrigada. Meu amor, não liga muito pro que eu falo, não, mas liga pro que eu sinto em relação a ela. Eu te amo, Lima. Querido, obrigada. Olha, realmente, fazer a Viúva com você foi o maior presente da minha carreira. Foi divertido, né? E o Lima é um parceirão, bater bola com ele é uma delícia, porque você joga aqui, ele devolve aqui, e a cena quando você vê tá lá em cima, e você tá arrebentando, porque é um parceiro, né? Contracenar, na verdade, é um jogo que depende muito do entendimento e da capacidade de saber jogar dos atores, né? Eu ia falar dos atletas. Não deixa de ser também. Mas de qualquer maneira é isso, exatamente. Você tem que estar fisicamente preparado, mentalmente absolutamente lúcido, né? Os neurônios em dia para poder lembrar o texto e ainda esquecer de ficar dizendo um texto e transformar aquele texto decorado em verdade, em vida. Acreditar nessa verdade. E acreditar nessa verdade. Foi o que o Lima disse muito bem. A televisão, embora seja uma caixinha que as pessoas acham que é distante, o público, Lima, percebe, né, pelo olhar da gente, quando a gente não está bem. Ou quando não está suando bem aquilo que está sendo feito em cena, que você não está tão à vontade. Isso não tem como explicar, né? Quando fica meio engraçadinho, tá fazendo gracinha, mas quando é de verdade, esse dar e receber a que você se refere, quando é intenso e verdadeiro, o público percebe, né? Bobo não, percebe. Se não percebe que está enganando, está querendo me enganar, não. Esse dar e receber é fundamental, que seja grandioso e verdadeiro. Esse é um grande artista que está fazendo
novela e televisão desde o início, né, da televisão no Brasil. A experiência que ele tem é incalculável, né? Um homem e um ator, um artista que conhece profundamente o nosso métier, a nossa forma de expressão. E fez uma televisão e fez trabalhos nessa televisão que são memoráveis, com quem todo mundo, eu e todo mundo, tem muito que aprender. Então, o Lima é aquele grande mestre que ensinou a todos nós que se você não se joga no que faz, não se apaixona pelo que está fazendo, não rola do outro lado. Às vezes, você estava falando sobre o que é que faz com que as novelas hoje não despertem o interesse que despertavam antes, né? Dessa curiosidade. Isso, mas a verdade é que o mundo também ampliou muito as possibilidades de informação e de propostas de entretenimento, né? A gente está falando de um tempo onde a gente aqui viveu 20 anos de ditadura, onde não se podia falar de nada. Nem abrir a boca. Onde a gente estava isolado do mundo, só chegavam a nós notícias que interessassem ao sistema, que chegassem até a população. Então, o que aconteceu? Depois disso, o mundo mudou muito rapidamente com a informática, com a internet, e aí passou-se a ter acesso a muitas coisas. E a telenovela deixou de ser o foco de atenção principal de todo brasileiro. E então ele teve que dividir essa atenção com milhares de coisas que começaram a acontecer. É natural que o interesse pela telenovela tenha se modificado, o tamanho desse interesse. Mas ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas querem assistir as novelas daquela outra época, quer assistir dessa época, não quer abrir mão, mas querem também assistir Roque Santeiro, quer assistir A Viva Porcina, quer assistir outras novelas de um tempo diferente para ver como que a televisão teve um papel marcante também nessa grande mudança. Mas aí quando rola um Cordel Encantado, quando rola uma Avenida Brasil, quando rola das duas mulheres, a Cláudia Raia e oh meu Deus, do mesmo autor da Avenida, A Favorita, quer dizer, tem novela. Império agora. Império, entendeu? Quando pintam uma coisa boa, você vê que para tudo. Olha, agora eu vou ver minha novela, dá licença, eu vou ver minha novela. Vamos ao cinema? Não, vou ver minha novela. Vamos tomar um chopinho ali no bar? Não, vou ver minha novela. Eu vou te falar uma coisa, isso antigamente acontecia na novela das 9, né, Lima? Deixa eu agradecer o Lima. Lima, um beijo pra você, Lima. Um beijo pra vocês duas. Beijo, sou sua fã. É um prazer ouvir você sempre, sentir-se tão antenada com o tempo em que vivemos, com a sua profissão e com a sua vida, enfim. Obrigada, parabéns, amor. Eu me lembro sempre de você com muita saudade, minha Santinha. Eu também, meu querido. Beijo grande. Beijo, Santinha. Não adianta vir com esse papo não, tá? Que eu te conheço, viu? A Santinha, volta pra mim, minha Santinha. Um beijo, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Olha, volto para a gente falar um pouco mais da exposição. Vou falar também, gente, passar todas as informações de outra peça que a Regina está fazendo. Vou falar da exposição, falar também da peça da Gabriela Duarte. Vou passar os dados todos para você poder aproveitar, mesmo porque até dia 8 de fevereiro você pode assistir através de um espelho com Gabriela Duarte. O mesmo vale até 8 de fevereiro. A exposição que você vai assistir também aqui em São Paulo, no JK, dessa grande atriz. Olha que chique, só no... Ah, a mamãe emprestou lá que tá quente aqui dentro. Síndrome porcina que baixou aqui, querida. Olha que delícia. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Te ver em cena é muito bom, pra gente extremamente gratificante, mas acho pra você também como diretora, como você é uma ótima atriz, você sabe qual a necessidade que o ator tem que dar e tem que ter para conseguir dar um equilíbrio. Eu acho que uma diretora que é atriz consegue equilibrar esses dois lados, nesses dois mundos. Em cena, você vê isso, quer dizer, eu estou descobrindo uma coisa maravilhosa na minha vida, porque quando você chega numa certa idade, eu estou entrando agora, digamos, no terceiro ato da minha vida, né? E com muito prazer, com muita alegria, né? Me sentindo... Só aqui que desceu um pedacinho. Ah, obrigada. Tá tão quente, pelo amor. Eu tô muito feliz de olhar, poder agora, com essa exposição que o Ivan Iso, curador da exposição, e o Eduardo Bodstein, que eles me proporcionaram uma viagem ao meu passado, que eu, na verdade, eu não precisava dela, mas ao mesmo tempo ela me faz um bem enorme, porque ela me deixa em paz com tudo que eu já fiz e ao mesmo tempo com tudo que eu deixei de fazer, porque
quando você escolhe uma coisa, você está recusando abrir mão de outras, né? E aí eu falo, gente, as opções que eu fiz, elas estão profundamente justificadas. Tem uma carreira da qual eu posso me orgulhar, uma história consequente, séria, profissional pra caramba, entendeu? E muito iluminada pela sorte, né? Porque eu tive muita sorte de receber dos produtores, dos autores, personagens extraordinários. Você chama isso de sorte? Eu chamo de competência. Porque se tivesse não adianta você ser competente se não te derem um bom personagem, por mais competente que você seja, não acontece nada. Mas se te dão um bom personagem e você não está pronta, aquilo de você... bom, você perde a oportunidade. Coisas, então eu acho que tem que ter a parte da gente e a parte da sorte. Eu li essa semana no Instagram, assim, que eu frequento bastante, que é assim... Ter sorte dá muito trabalho. É verdade. Legal. Porque você tem que fazer a sua parte para estar pronta quando a sorte chegar, Para ter sorte, você precisa, ralar. Porque senão você não passa nem perto da sorte. Quando vem a sorte, você não consegue entrar, né? E não aproveita nada. É muito interessante essa frase, ter sorte dá muito trabalho. Mas, olha, eu olho para a minha história e fico muito feliz. E essa exposição, ela tem essa luz... Que ilumina uma história, mas ao menos não é só a minha história. É a história da telenovela brasileira, é a história da televisão brasileira, é a história dos brasileiros, das famílias brasileiras que estiveram ligadas à telenovela de uma maneira fortíssima ao longo dos últimos 50 anos. E que continuam cada vez mais fortes. Continuam. A novela continua sendo aquele alimento indispensável. Eu tenho problemas com novelas. E não só das 9, porque eu adoro novela das 6. Porque eu acho uma novela mais leve, gostosa. Então a próxima que eu vou fazer... assistir. E o pior, você não sabe. Eu gravo a próxima das 6. Eu gravo a novela para quando eu chegar a assistir, aquela coisa, começou a assistir, você não pode perder o capítulo. Não. Então, eu vou sair, mas eu gravo. Porque assim, eu saio, chego e assisto. Mas e não converso com ninguém para não descobrir. Olha que privilégio que a gente tem. Não é hoje em dia. Hoje em dia, quer dizer, antigamente se você saísse, você perdia o capítulo. Hoje a gente grava. Hoje você faz as duas. Você sai, volta, liga lá. CGCom, entendeu? www.cgcom e assiste o capítulo. Ou então você deixa gravando e assiste. Você não perde mais nada, né? Só ganha. É maravilhoso. Por falar em ganhar, para você ganhar momentos de extremo prazer, vá assistir a exposição Espelho da Arte, A Atriz e Seu Tempo, até dia 8 de fevereiro, apenas a entrada é franca, tá? Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, no Itaim Bibi. Gente, entrada franca. Depois as peças, da Gabriela Duarte, através de um espelho, também até dia 8 de fevereiro só, no Teatro Tuca, que é um teatro ali da PUC, aqui em Perdizes, Rua Monte Alegre, número 1024. Pode comprar os ingressos pelo ingressorapido.com.br, facilita bastante. Qualquer informação, 0 Operadora 11 4003 1212. E também a volta para casa, temporada de 6 de fevereiro até 1º de março, Teatro Sérgio Cardoso, pertinho da gente, Rua Rui Barbosa, Bela Vista, direção de Regina Duarte. Bom, essa eu vou também. Não, essa é imperdível. Porque é um outro momento são diferente. 18 atores e eu estou descobrindo, como eu estava te falando, um caminho novo no terceiro ato da minha vida, que é dirigir. Que me dá tanto prazer quanto estar em cena como atriz. Então, quando eu vejo aqueles 18 atores atuando, porque são 18 atores que estão em cena, eu tenho 18 prazeres, entendeu? Alegria. É como se você estivesse multiplicada 18, multiplicada 18 vezes naquele palco, porque eu participo intensamente de cada movimento deles, de cada intenção deles. Coisas que eu possa ter sugerido para eles e coisas que eles trouxeram. É uma troca, né? Da vivência deles, do talento deles. É maravilhoso, é divino, entendeu? Você ensaiar um espetáculo e depois vê-lo em cena, sentar na plateia e falar, meu Deus, obrigada, que coisa maravilhosa, este milagre que está acontecendo aqui. É muito bonito. E a peça chama-se A Volta para Casa, vai para o Sérgio Cardoso, vai ficar muito pouco tempo. Só até 1º de março. Hein? Não deixe de ver, porque é uma peça muito contemporânea, que fala de problemas atuais, de totalitarismo, fundamentalismo, guerra, divisão de países, divisão de fronteiras, famílias
parentes matando parente, vizinho matando vizinho. Infelizmente, o que a gente Infelizmente, o que a gente está vendo aí nos jornais, nos telejornais, mas de qualquer maneira abordado com muita poesia, com muita delicadeza por esse autor romeno. E às vezes é mais fácil a gente enxergar a realidade através da ficção, porque não é uma ficção total. E aí a gente vê novos caminhos e como cada um de nós tem uma importância muito grande nesse contexto todo, né? Isso. Olha, então só lembrando a volta para casa, 6 de fevereiro estreia, até 1º de março apenas, Teatro Sérgio Cardoso, Rua Rui Barbosa, na Bela Vista, aqui pertinho da gente, direção Regina Duarte. Não vou dizer que foi um prazer ter você aqui, que prazer foi pouco, é tietagem mesmo, né, mamãe? Espero tê-la na televisão sempre, agora na próxima novela das 6, mas também dirigindo. E você, não sei, às vezes as pessoas não têm muita noção, mas você é um grande exemplo para muitas mulheres que percebem em você o quanto a gente nunca pode desistir, independente da idade que tenha. Coisas novas são importantes, o desconhecido às vezes causa medo, mas o que mata a gente é o medo. E o medo a gente não pode ter nunca, a gente não vê que pode você ter, não tem não mesmo. pode ter. A Sucesso gente tem que estar se movimentando sempre. Se adaptando, né? E sempre em busca de novas aquisições, porque se a gente parar, ó, afunda. Afunda e afunda de uma vez. Obrigada mais uma vez. Querida, tá? Beijo. Beijo. Gabriela, Tá, vou dar sim. Viu? Ela vai adorar, que você tá dando a maior força pro espetáculo dela. Imagina, força apelido. Gabi, ó, tua fã, viu? Beijo grande. Vou pedir até autógrafo, porque a gente já tirou até foto. Obrigada da família Obrigada, toda. Obrigada, tá viu? bom. Sucesso. Okay. Olha, não perca a chance de assisti-la, hein? Como diretora e mais, assista também o grande espetáculo da Gabriela, só até o dia 8 de fevereiro.